Olá, boa tarde. Vamos continuar a nossa conversa sobre desfraude e também sobre os problemas do desfraude acontecer de forma antecipada ou precoce. Ontem a gente falou sobre enurese e hoje a gente vai falar sobre encoprese. Só estou aqui, vou fixar aqui o nosso comentário para todo mundo que entrar saber do que estamos falando. Vamos lá, comentário. Eu queria dizer que eu recebi muitas dúvidas sobre desfraude e eu vou respondê-las. Fiquem tranquilos que eu vou responder assim que possível, tá bom? Consegui agora fixar o comentário aqui sobre o nosso tema. Então vamos falar um pouquinho sobre encoprese. Desde a semana passada eu tenho trazido aí os 3 maiores desafios da maternidade e o desfraude é um deles. E um dos problemas do desfraude precoce, como eu coloquei ontem, é a enurese, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a encoprese, que é um outro transtorno que a gente encontra aqui no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, no nosso DSM-5. Então, é um transtorno que exige um cuidado profissional, tá? E ele está aqui, eles têm os critérios diagnósticos para a gente avaliar se o meu filho, se a minha criança se enquadra, né, no quadro de encoprese. Então, como a gente viu, os transtornos de eliminação, enurese e encoprese, eles envolvem a eliminação inapropriada de urina e fezes em locais inadequados, na cama ou na roupa. No caso da encoprese, então a gente está falando especificamente do cocô. Então, fazer o cocô repetidamente em locais inapropriados, na roupa ou no chão, de forma voluntária ou involuntária. Esse é o primeiro critério para a gente ver se a criança está com encoprese. O segundo critério, o critério B, é que pelo menos um evento deste tipo ocorra a cada mês por pelo menos 3 meses consecutivos. Então, se o meu filho faz cocô em lugar inadequado, uma vez por mês, por pelo menos 3 meses consecutivos, esse é o critério B, ele atende o critério B, diagnóstico de encoprese. O critério C, a idade cronológica mínima é de 4 anos ou nível de desenvolvimento equivalente. E o critério D, o comportamento não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, laxante. Então, esses são os 4 critérios para determinar se uma criança está sofrendo de encoprese. E a gente tem também os subtipos, assim como na enurese, que no caso da encoprese são 2 subtipos, com constipação e incontinência por extravasamento e sem constipação e incontinência por extravasamento. Então, é aquela criança que pode ter constipação, ou seja, ficar com prisão de ventre, e também ela pode ter a incontinência por extravasamento, é quando ela não consegue mais segurar o cocô e sai aquele pouquinho, sabe? Que as mães relatam muito, né? Sujou a cuequinha, não aguentou segurar, saiu aquele pouquinho. E essa é a incontinência por extravasamento. Então, esses são os subtipos. Então, e aqui nas características da encoprese, a gente tem que a constipação pode se desenvolver por razões psicológicas. Por exemplo, ansiedade a respeito de defecar em um determinado local, um padrão mais generalizado de comportamento ansioso ou opositivo, levando à evitação de defecar. Uma vez desenvolvida, a constipação pode ser complicada por fissura anal, defecação dolorosa e mais retenção fecal. Então, a gente vê que é um ciclo. Vai ficando cada vez mais difícil para a criança, mais dolorido para a criança fazer o cocô, e isso vai atrapalhando a próxima situação que ela quer fazer o cocô. E aí ela fica com medo porque vai doer, e vai mesmo, porque tá preso, né? O intestino tá preso, tá seco. Às vezes ela já tá com uma fissura anal, então isso vai machucar.
Às vezes o cocô é grande, tem crianças que têm as fezes um pouco maiores. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando da encoprese, certo? A criança com encoprese frequentemente se sente envergonhada e pode desejar evitar situações, por exemplo, viagens com a escola e na casa dos amiguinhos, porque isso pode gerar constrangimento. O grau de prejuízo depende do efeito na autoestima da criança, do nível de rejeição social pelos pares e da raiva, punição e rejeição por parte dos cuidadores. Pois é, gente, como na enurese a gente falou ontem, o papel dos cuidadores aqui é fundamental. E se a gente está falando de raiva, de punição, de rejeição de nós cuidadores, vai ser muito mais difícil para essa criança. Imagina como essa criança se sente na hora que ela faz o cocô no lugar errado, no lugar que ela sabe que ela não podia fazer. Então, assim, tudo que a criança quer é se sentir aceita e importante. E aí acontece algo assim e a gente pune, ou a gente rejeita, ou a gente humilha. Imagina o sentimento dessa criança. Então, é muito, muito sério o que a gente está falando, né? E aí, a criança pode até se sujar com as fezes, né? Isso de forma deliberada ou acidental. Até resultado de uma tentativa da criança se limpar ou esconder que fez o cocô sem querer. Então pensa, né, no sentimento de vergonha dessa criança, no sentimento de inadequação dela. Então realmente assim, é uma situação que a gente pode evitar se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver um embasamento científico sobre a questão do desfraude. Então, quando desfraudar, que horas começa, que sinais eu observo, no verão, no inverno, tudo isso a gente precisa saber, né, do que a gente está falando com embasamento científico. Por isso, então falamos aqui da encoprese e ontem falamos da enurese. Por isso, então, para a gente aprofundar um pouco mais nessas questões do desfraude, eu convido vocês para participarem da aula online no próximo dia 13, já quarta-feira agora, das 18h30 às 20h30. É só você se inscrever no link que está na bio. Tá? O link já está lá, as inscrições estão acabando, as inscrições se encerram depois de amanhã, eu não vou prorrogar, porque são poucas vagas mesmo, para a gente poder ter um bate-papo no final, tirar dúvidas, para a gente ter esse contato mais individualizado, tá bom? Então faça a sua inscrição, todas as informações vão para o seu e-mail e você ainda vai ter uma semana para rever a aula, se você não puder estar ao vivo ou se você quiser, né, rever o reprise da aula, você vai ter uma semana para rever essa aula e você ainda vai receber um material impresso, né, assim, em PDF, para que você tenha todas as informações ali na sua mão para te auxiliarem, tá bom? Então, eu aguardo vocês na aula, aguardo a sua inscrição. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou aqui, tá bom? Um beijo e até breve!